É para Jesus, querido. Deus abençoe a adoração profética por esta adoração ao nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja para pegarem as Bíblias comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Esse texto desta ocasião foi o Espírito Santo quem colocou no meu coração. E eu quero ler com os irmãos. Diz assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo ele sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Amém. Ninguém podia subjugá-lo. Fechem as Bíblias, os que têm, por favor, e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da sua palavra e pedir ao Senhor agora, fala comigo e fala com tantos que estão nesta ocasião, não só aqui no templo com esta multidão, mas outras multidões que estão em casa por esse canal de televisão, em todo o Brasil, outros que estão em outros países, lá no Japão estão nos assistindo, na Europa, na América, na Ásia, na África, enfim, onde a nossa imagem e a nossa voz chegar, chegue sua graça, sua glória, seu poder, chegue sua vitória. Em nome de Jesus eu quero te pedir, assim eu oro, amém. Por favor, tome os vossos assentos, e a hora que vocês se assentarem, aplauda bem forte Jesus, mas bem forte mesmo. Aleluia! Talvez você já ouviu muitas vezes esse texto, Marcos capítulo 5, sobre o endemoniado de Gadara. Há pessoas, infelizmente, quando a gente lê um texto, que ele já ouviu uma mensagem, e fala assim, vai pregar de novo ali. Ora, a Bíblia é para ser pregada. Então eu vou pregar o quê? A revista Veja? É a Bíblia. E eu quero começar aqui esta mensagem de Deus fazendo aqui uma pergunta para você. Quanto vale uma pessoa para você? Eu pergunto, quanto vale um ser humano para a sua vida? Quanto vale uma pessoa? Qual o valor de uma vida? Há alguns que podem colocar valores, mas o texto que lemos aqui hoje nos conta a história de um homem, de um ser humano, de uma pessoa, de uma vida
O texto que lemos hoje nos relata a história de um ser humano, de um homem que foi pesado na sua vida. De um homem que foi pesado em 3 balanças, podemos assim dizer. Durante a sua vida, ele foi colocado, ele foi pesado em 3 balanças. Quem conhece balança aqui, de pesar? Esse homem foi pesado em 3 balanças. E a primeira balança que eu quero fazer um comentário aqui, que ele fora pesado, foi a balança de Satanás. Satanás tem uma balança. Na balança de Satanás, este homem foi pesado, porém não teve nenhum peso. Na balança de Satanás, este homem foi colocado e pesado, mas não teve, não chegou, não alcançou nenhum peso justo ou um peso de justiça. Pelo contrário, diz a Bíblia que Satanás dominou a vida dele. Satanás, ele dominou a vida deste homem em 3 áreas específicas. Dominou ele no seu corpo, matéria, porque ele se machucava. Dominou ele na sua alma, intelecto, ele não tinha emoções. Ele ficou totalmente sem pensamento. E dominou ele no seu espírito, porque o espírito do diabo entrou nele, dominou ele através de uma possessão maligna. Quantos estão me entendendo? Vale lembrar que a palavra possessão é diferente da palavra posse. Enquanto a palavra posse é você pegar, se apossar daquilo que é teu por direito, a palavra possessão é alguém se apossar ou deter uma coisa ou possuir algo que não é seu. Então aqui Satanás toma ele e esse homem tem uma possessão. Satanás deixou este homem possesso. E uma pessoa possessa é uma pessoa endemoniada. Uma pessoa possessa é uma pessoa tomada de ira. Uma pessoa possessa é uma pessoa furiosa, uma fúria descontrolada. Uma pessoa possessa é uma pessoa encolerizada, fora do normal. E aqui, Satanás, nesta possessão, roubou tudo que ele tinha. Por exemplo, Satanás roubou a sua família. Você sabia que tem muitas famílias que o marido sai de casa, que a mulher sai de casa, que o casamento se acaba porque entrou um demônio, uma possessão maligna naquela família, ou entra no homem, ou entra na mulher, ou entra numa terceira pessoa que entra dentro da família e acaba destruindo aquele lar. Então aqui, Satanás roubou a sua família. Também Satanás roubou a sua liberdade. Ele não era mais uma pessoa livre. Outra coisa, Satanás roubou a sua saúde. Ele passou a ser uma pessoa enferma, uma pessoa debilitada, tanto fisicamente como mentalmente. Satanás roubou a sua dignidade, roubou sua paz, roubou a sua decência, roubou tudo que ele tinha de bom e ainda por cima colocou dentro dele uma legião de demônios.
Olha só. Então, na balança de Satanás, este homem não tem valor, este homem não pode ter família, este homem não pode ter um emprego, este homem não pode conviver em sociedade. Na balança de Satanás, este homem não pode ter saúde, ele não pode ter saúde física nem mental, este homem não pode ter dignidade. Na balança de Satanás, este homem não tem valor nenhum. É a balança. O diabo pesou ele do jeito dele, tirou o que ele tinha, tirou as coisas boas, e ele ficou sem valor nenhum. Eu estou aqui pregando sobre 3 pesos e uma medida justa. Diga comigo, 3 pesos e uma medida justa. Você sabia que a balança de Satanás tem pesado muita gente nessa terra? Tem pegado pessoas, tirado tudo que ele tem, colocado em sua balança, que a balança do diabo é mentirosa, enganosa, destruidora, e a pessoa não tem valor algum. Não tem. Quanto vale seu casamento? Quanto vale o teu filho? Quanto vale a tua casa? Quanto vale você? Se você perguntar para os demônios quanto isso vale, sabe o que o diabo vai falar? Nada. Porque nada é... Diga para o teu irmão, a balança do diabo não te valoriza. Então esse homem aqui ficou possesso. E uma pessoa possessa, ele tem ataques de raiva. Você já viu alguém possesso? Ele tem ataque de raiva. Ele fica irado, enraivecido. Mateus, quando conta essa mesma história, no capítulo 8, verso 28, Mateus dá um detalhe aqui que Marcos não dá. O detalhe que Mateus nos dá, diz que ninguém podia passar por aquele caminho. O homem tinha um ataque de raiva sobrenatural, que ele ficava na estrada e ninguém passava por aquele caminho. Você sabia? Contexto histórico, geográfico, que a região de Gadara era uma estrada que ligava o norte e o sul de Israel, e era um caminho de comércio. As pessoas tinham que passar por ali para negociar em outras regiões, mas por causa de um possesso endemoniado, ninguém passava por aquele caminho. Muitas vezes uma possessão não só estraga a vida de quem está endemoniado, mas também atrapalha outros a prosseguir e ter sucesso. Mas fala para o teu irmão assim: hoje Deus vai tirar o demônio da estrada. O caminho vai ter que ser liberado. O caminho do comércio, o caminho da vitória, o caminho da alegria, o caminho do sucesso vai ter que ser liberado. Esse homem está sendo pesado na balança de Satanás. E uma pessoa possessa, além de ter ataques de raiva, uma pessoa possessa perde também o amor próprio. Ele perde o amor próprio pela sua vida. Do verso 3 ao verso 5, do capítulo 5 de Marcos, nos diz que ele andava nu e feria-se com pedras a sua carne. Ele andava nu, nuzinho da Silva, sem lenço, sem documento. E a palavra nudez, quando ela aparece, significa vergonha. Uma pessoa nua é envergonhada. Por isso que quando Adão e Eva pecam, e eles têm consciência que pecaram, eles conseguem enxergar o que a inocência não permitia eles enxergarem. Eles veem que estão nus, e eles têm vergonha de Deus. O diabo, quando entra numa pessoa, ele faz a pessoa espiritualmente nu, e a pessoa tem vergonha de Deus. Outra coisa, uma pessoa possessa, além de andar nu como ele andava, e feria-se com pedras, se machucava, uma pessoa possessa gosta de viver na impureza. Porque aqui diz o texto do capítulo 5 de Marcos, do verso 2 ao versículo 3, que ele vivia nos sepulcros.
no cemitério. Ele vivia nos montes gritando e nos cemitérios dormindo nas sepulturas, ou nem dormindo, passava dentro da sepultura. E para um judeu, o cemitério era algo impuro. Então vejam bem que uma pessoa possessa, ele gosta de viver na impureza, no pecado, naquilo que não presta, naquilo que Deus abomina. Mais uma coisa, uma pessoa possessa, ele vive uma terrível perturbação em sua mente. Ele não dorme. Ele fica 24 horas ligado. E não é porque está trabalhando, não. É porque a pessoa está perturbada mentalmente. Diz o texto, Marcos capítulo 5, verso 5, que ele gritava de dia e de noite. Imagina você encontrando-se com uma pessoa nessa condição, na balança de Satanás, escravo. E sendo assim, na balança de Satanás, esse homem não tem nenhum valor. Nunca você vai ser pesado com peso justo, digno para o diabo. Jesus, ao olhar para Satanás, Jesus, em o Evangelho de João, no capítulo 10, e o verso de número 10, Jesus diz: ele, Satanás, é um ladrão, e ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, no verso 11, Jesus diz: porém eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não importa se você está na balança do diabo, não importa se o diabo está pesando você e o seu peso é ingrato, você está sofrendo. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem coisas melhores para a sua família, Deus tem coisas melhores para a sua vida, Deus tem coisas melhores para você. Você deve conhecer alguém que está na balança do inimigo, não conhece? Pastor, tem um vizinho meu que está doido, batendo em todo mundo, revoltado, ele precisa de libertação, está na balança do diabo. A segunda balança aqui, além de ser a balança de Satanás, a segunda balança foi a balança dos homens, a balança daquela sociedade, daquela época, que serve agora como exemplo para nós, porque ao ser pesado na balança da sociedade, nós vemos também aqui que esse homem não teve quase nada de valor. Eu disse quase nada. Por quê? Porque a balança dos homens também é mentirosa. A balança dos homens também é errada. Se na balança do diabo o homem não vale nada, na balança dos homens, da sociedade, tem um valorzinho, mas é michuruca. E a pessoa que está sofrendo sabe o que eu estou falando. Quantos estão te valorizando nessa crise? Quantos estão te apoiando nesse momento de enfermidade? Quantos estão aplaudindo você nesse momento de perturbação, de percas, de crises, de tantas situações negativas? Quantas pessoas estão te apoiando? Quase ninguém. Se brincar da tua família, 2 o máximo. O que essa sociedade na época pesou este homem? Por que ele não teve quase nada de valor? Olha aí para você ver se você está com a Bíblia aberta. Você vai ver que eles tentam ajudar ele. Vai chegar momento que as pessoas vão tentar te ajudar. E como eles tentam ajudar ele? Primeiro, colocando ele numa cadeia, aprisionando ele. Tentam mantê-lo longe das pessoas, tentam manter ele longe do cemitério, tentam manter ele longe daquele caminho, longe de tudo e de todos. Mas as prisões, diz a Bíblia, não podiam detê-lo. Ele arrebentava as cadeias, continuava espalhando terror por onde passava. Embora o sistema carcerário no Brasil seja um fator necessário, porém, nem sempre é a solução do problema para algumas pessoas, sabia? Tem pessoas que entram na prisão e saem pior do que entrou. E há pessoas que estão encarceradas, porque quando o homem começa a dar muito trabalho,
alguém pega ele e prende. Outra hora, se a pessoa está com problema psicológico e começa a fazer tratamento, o médico já faz aquela requisição e manda para o sanatório. E o sanatório está cheio de pessoas que, se você vai ao sanatório, eu já fui ao sanatório, já orei dentro do sanatório. Eu fui aproximadamente umas 5 vezes orar no sanatório. A primeira vez foi há muito tempo atrás, e a segunda vez que eu fui, aconteceu uma coisa interessante. Eu cheguei, me identifiquei, falei à pessoa que eu ia visitar. Aí veio uma senhora bem forte assim, invocada. Falou assim: o senhor vai entrar lá, é uma carcereira mesmo. Falei: vou te acompanhar, vou abrir a primeira porta, você entra. Depois a segunda eles vão abrir dentro, você entra. E assim, abriram trancas e trancas, eu entrei. E aí quando eu entrei lá, me trancaram lá dentro, tipo assim, se vira. Ainda bem que a irmã que eu fui orar já estava boa. Porque se ela não tivesse boa, ela tinha avançado em mim. Mas eu vi a miséria, o sofrimento, porque para a sociedade, caiu lá dentro, tem o valor de um prato de comida, que dão para não morrer de fome. Tem um pequeno valor por um comprimido anestésico, por um calmante, uma droga que dão para a pessoa não se ferir mais. A balança dos homens é assim. Não valorizam o ser humano. Vocês sabiam que um animal tem mais valor para certas pessoas do que um ser humano? Daí as propagandas eleitorais, tem cada candidato que fala assim: eu vou defender os cachorros. Não fala nada de pessoas, porque para essa sociedade o homem quase não tem valor. Quase não vale nada. Sabe quando o homem tem algum valor, entre aspas? Quando ele tem saúde, quando ele tem dinheiro no bolso, quando ele pode dar churrasco para os amigos, quando ele pode bancar a festinha, a pescaria, pagar gasolina para todo mundo e rodada de cerveja. Os amigos da onça ficam ao lado dele. Meu grande amigo, te ligam todo dia, toda hora tem mensagem no celular. Não é porque você tem valor, é as coisas que você tem que atraem certas pessoas. São amizades compradas com coisas. Essa sociedade valoriza mais coisas do que? Esta é a balança da sociedade. Esse homem aqui, que valor ele tinha? Quase nada. Joga ele na cadeia, amarra ele aqui. Aí viu que não tinha jeito, desandaram para lá. Porque na linguagem de hoje, isso é pau que nasceu torto, tem que morrer torto. Larga para lá, desiste. O homem que não vale quase nada, que a sociedade muitas vezes desiste dele. Desiste. E quem sabe você entrou aqui e alguém desistiu de você. E disse: olha, eu largo para lá. Tem mais jeito não. Quem sabe o médico desistiu de você, disse que você é um caso perdido, mandou para casa para morrer. Quem sabe o advogado advogou, e aí ele não era tão bom como deveria ser, perdeu a causa, agora está culpando, dizendo que não tem jeito. Enfim, a balança da sociedade é ingrata. O ser humano, quando cai na balança dos homens, ele vale quanto pesa. Enquanto você tem amigos. Mas na hora que entra a depressão, que o desemprego chega na porta, que já não tem mais dinheiro para bancar a cerveja, o churrasco, na hora que você entra nessa situação que você está aí, é que você vê quem são amigos.
Você vê o quanto a sociedade não te valorizou. O quanto a balança dos homens eram balanças interesseiras, te pesavam porque você tinha alguma coisa para oferecer. Assim era este homem. Pesaram ele, embora tudo fizeram para ajudá-lo. Sendo assim, na balança da sociedade do povo de Gadara, este homem, quando pesado, não valia quase nada. Era um caso perdido, era uma situação que não podia ter sido resolvida. Esse é o mundo que você vive, o mundo das promessas, o mundo de muita oferta e pouco resultado. Mas eu quero aqui falar de uma balança que não é a de Satanás, que não é a dos homens, mas que é a de Deus. Porque Jesus resolveu pesar este homem na sua balança. Jesus é o único que vai fazer investimentos na sua vida. Jesus é o único que vai fazer investimentos na sua história. Jesus é o único que vai fazer investimentos em você. Se ninguém valoriza você, Deus vai te valorizar. Se ninguém olha para você, Deus vai olhar para você. Se todo mundo desistiu de você, Deus não desistiu de você ainda. Se todo mundo achou que não há saída, não há solução, o Senhor está aqui e Ele diz: eu tenho um escape, um livramento, uma saída. A minha balança vai manifestar na tua vida. E a terceira balança que este homem é pesado naquele dia é a balança de Deus. A balança de Deus é diferente da balança dos homens, é diferente da balança de Satanás. Olha só, quando Deus quer abençoar alguém, os investimentos que Deus faz. Primeiro, Jesus está na terra de Israel. Tem o mar da Galileia, do outro lado tem 10 cidades que não são cidades judaicas, são cidades de gentios, de um povo que não era judeu. Decápolis eram chamadas essas 10 cidades. Entre essas estava Tiro, Sidom, Gadara, Gessara. Eram 10 cidades que não faziam parte do território de Israel. Mas Jesus, quando quer pesar alguém, Jesus faz investimentos, e investimentos pesados, porque Jesus chama os discípulos e diz assim: passemos para o outro lado de lá. Aleluia. Quando Jesus entra no barco para atravessar, olha que investimento, investiu tempo, pegou, entrou no barco e diz: passamos para o lado de lá. Quando do lado de lá os demônios ouviram que a balança justa, porque a balança de Deus é justa, a balança de Deus não é enganosa, a balança de Deus não está quebrada, a balança de Deus é perfeita, a balança de Deus dá o valor exato, a balança de Deus dá o valor real, a balança de Deus vai dar o valor verdadeiro. Se na balança de Satanás ele não teve valor, se na balança da sociedade ele não valeu quase nada, agora ele vai ser pesado na balança de Deus. A balança de Deus, ela nunca erra. A balança de Deus é tão perfeita que ela dá o peso exato, ela dá o peso justo, ela dá o peso certo. Você vai ver que você não é caso perdido, você vai ver que você tem valor, você vai ver que você pode mudar, você vai ver que as coisas podem melhorar, porque hoje Deus vai te colocar na balança dele, e a hora que Deus te pôr na balança dele, Deus vai mostrar para Satanás e para essa sociedade que você não nasceu para ser escravo, você não nasceu para ser doente, você não nasceu para ser oprimido, você não nasceu para dar errado na vida, você nasceu para ter saúde, você nasceu para ter paz, você nasceu para ter alegria, você nasceu para ter vida abundante, você nasceu para dar certo, e Deus vai mostrar esta verdade através da sua balança. Veja que investimento maravilhoso. Jesus atravessa o mar da Galileia. Quando o diabo sabe, os demônios sabem, espíritos dominadores de território sabem, porque eles olham e veem Jesus vindo no barco, eles causam uma tempestade. Você sabia que a tempestade no mar da Galileia, nesse texto de Marcos 5, você sabe que a tempestade que veio
foi causada por demônios para tentar impedir Jesus de chegar lá. Vocês sabiam disso ou não? Não foi normal aquela tempestade. Essa é um tipo de vento causado pelos demônios. Os demônios vieram com tanta fúria para tentar afundar o barco de Jesus. Mas o barco que Jesus está não afunda. Vocês sabem muito bem disso. E sopraram, tanto que Jesus repreendeu eles. Repreendeu o vento, repreendeu o mar, repreendeu, e aí os demônios parou. Os demônios achavam que iriam impedi-lo de chegar ao outro lado para realizar o milagre e pesar aquele homem na balança. Muitas vezes o diabo vai se levantar com tanta fúria para impedir pessoas usadas por Deus de chegar até você. Ele vai tentar travar, vai tentar bloquear. Eu tenho tido experiências assim, que muitas vezes você vai fazer uma visita, vai orar por alguém, e quando você fala, eu estou indo lá, meu irmão, parece que o inferno vomita todo tipo de tribulação para tentar te atrapalhar de chegar lá. E isso é bíblico. Por isso que nos dias que eu prego, eu não fico andando por aí. E tem irmão que ainda não entendeu, fica ligando para mim na sexta-feira, na terça-feira, no domingo. Meu irmão, você pode falar, ligar, você não vai me achar. Eu tenho que orar, estar na presença de Deus, porque eu sei que nós vamos enfrentar aqui. Você deve me ajudar em oração nesses dias. Então, eles tentam bloquear, mas o investimento é muito pesado. Jesus vai. Então, agita, aquele mar é agitado, mas Jesus acalma, repreende. Quando Jesus desce do lado de lá e põe o pé no chão, o que aconteceu? Aqueles demônios que agitavam o mundo espiritual, o mar, entram no gadareno. Aí o demônio se agita também, dentro do homem. O diabo sabia que aquele que é justiça, que tem o peso justo, estava chegando para mudar a história daquele homem. Naquele dia, a balança de Deus começou a se manifestar na terra dos gadarenos, na vida deste homem que era até então endemoniado. Sabe o que Deus vai fazer hoje com você? Vai tirar você da balança de Satanás. Vai tirar você da balança da sociedade. E vai colocar você na balança dele. Faz assim com a mão, com as duas mãos. Fala para o teu irmão assim hoje. Olha para o teu irmão, fala hoje. Deus vai me colocar na sua balança. Na balança da justiça. Na balança da verdade. Na balança perfeita. Na balança justa. Na balança da vitória. Vai colocar. E quando ele é colocado na balança de Deus, na balança de Deus ele descobre o seu verdadeiro valor. A vida daquele homem era como uma pepita de ouro bruta, extraída da terra, que precisava ser purificada. Aquele homem, sua vida precisava ser mudada. E na presença de Jesus começa a libertação, a purificação. A impureza que está nele, os demônios que causava todo tipo de desgraça, começam a se manifestar. E eu vou dizer uma coisa para você que começa uma campanha: não espere em primeiro lugar a manifestação de Deus. Quando você começa uma campanha, seja ela de oração, seja ela de libertação, seja qualquer tipo de campanha, quando você começa uma corrente, uma campanha, não espere logo de imediato já em primeiro plano o agir de Deus. Não, espere o agir do diabo em primeiro lugar. Por quê, pastor? Porque quando você começa uma campanha, logo os demônios vão manifestar em primeiro plano.
para tentar resistir, para tentar atrapalhar, para tentar desanimar. Mas quando você está na balança de Deus, pode o demônio urrar, gritar, espernear, se manifestar primeiro, mas ele tem que sair. Porque os demônios gritam dentro deste homem, agitando, endemoniado, e diz: e vieste nos perturbar, vieste nos atrapalhar, viestes, não nos lance para o abismo. Naquele momento, toda a impureza, todo o pecado, todos os demônios estão preparando ali para sair. E quando eles estão orando, pedindo, clamando, porque os demônios estão clamando, é uma oração que Jesus responde. É uma oração que Jesus responde positivamente. Por quê? Os demônios falam assim: nós rogamos, Jesus, não nos lance para o abismo, mas permita-nos que entremos nos porcos. E Jesus então diz: vai. Jesus poderia ter mandado eles para o abismo, mas Jesus disse: pode entrar nos porcos. Jesus aqui responde positivamente um pedido de 6.000 demônios. Parece loucura, mas está na Bíblia. Jesus atende e permite, e eles vão, eles entram nos porcos. Por que Jesus permite? Porque Jesus dá atenção, porque Jesus responde positivamente. Porque aquela nação de Gadara tinham nos porcos o coração, valorizavam mais coisas os porcos do que os seres humanos. Então Jesus permitiu os demônios entrar nos porcos, para eles entenderem que porco é porco e homem, ser humano é ser humano, para que eles entenderam que coisas se acabam, que coisas caem no mar, que coisas se perdem, mas o homem não nasceu para se perder. O homem não nasceu para ir para o inferno. O homem não nasceu para ser destruído. O homem nasceu para ficar debaixo da promessa de Deus. E hoje Deus te trouxe aqui para mostrar que Ele pode mudar a sua vida nesta reunião. Eu não sei o que está acontecendo, mas uma voz profética diz dentro da minha alma e me manda profetizar que hoje Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida. E você que está na balança do inimigo, Deus te tirará dela. E você que está na balança da sociedade, dos homens, Deus também te tirará da mão dos homens e te colocará na balança do Senhor. E quando Deus te pesar aqui, você vai ver que você tem um valor muito grande. Você é uma pessoa importante, que Deus tem um plano na tua vida, que você nasceu para fazer a diferença. Naquele momento, quando os demônios saem, o corpo do homem, a alma, a mente são purificados. E ao ser liberto, quando a libertação acontece, aí então, este homem, que não era nada, passa a ser alguém. Porque Jesus mostra para ele o verdadeiro valor. Hoje, você não está, eu profetizo isso, na balança de Satanás mais, a não ser que você não aceitou Jesus. Mas se você entregou a sua vida a Jesus, você não está mais na balança de Satanás. Hoje, se você aceitou Jesus, você não está mais na balança dos homens. O tempo de ser medido pelos homens e pesado pelos homens termina na sua vida. O tempo das pessoas quererem controlar a tua história termina. O tempo das pessoas quererem dar palpite na tua vida sem te ajudar, porque palpite todo mundo dá, mas ajudar ninguém ajuda. Então vai terminar. Você não precisa de palpite A, B ou C. O que você precisa é de resultado. Você está cansado de pitaco, de palpite. Você precisa de resultado. O que eu digo para esta geração, o que é que está fazendo a diferença nesta igreja não é a placa dela, mas o que está fazendo a diferença nessa igreja são os resultados da palavra, os resultados que Deus está dando na nossa vida. Diga para o teu irmão: eu não preciso, diga para ele, eu não preciso de apoio, eu não preciso de tapinha nas costas, o que eu preciso é de resultado.
Eu quero resultado na minha casa. Eu quero resultado no meu trabalho. Eu quero resultado na minha loja. Eu quero resultado na minha vida. Só quem acredita que Deus é Deus de resultados, levante a mão, eu vou profetizar. Deus está dizendo, receba aí agora, que o tempo de palpite, o tempo de alguém dar pitaco na tua vida termina. Deus começará a trazer resultados, resultados positivos, resultados de vitória, resultados de graça. Receba agora, em nome de Jesus. Você não está mais na balança de Satanás. O tempo de Satanás mandar na tua vida terminou. Você não está mais na balança dos homens. O tempo dos homens valorizar coisas da tua vida e não valorizar a tua vida terminou. Você agora está nas mãos de Deus. Você está na balança de Deus. Deus vai te pesar. 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 E você vai descobrir que você não é um João ninguém, que você não é qualquer pessoa, que você é uma pessoa que nasceu para ser feliz, que nasceu para ter vitória, que nasceu para ter saúde, que nasceu para ter alegria, que nasceu para ter paz. Você vai descobrir que você nasceu não para ficar andando com a morte, mas andar com a vida, que é Jesus. Você vai descobrir que você nasceu não para ser capacho, não para ser tapete de Satanás, mas você nasceu para ser cabeça. Você nasceu para pisar na cabeça de Satanás. Então receba. Você está na balança de Deus. Aleluia. Aleluia. Se é para Ele, é dando glória. Por favor, mire aqui, olhem aqui. Nesta mão, suponhamos que é a mão de uma balança. Quando Satanás coloca esse homem na balança dele, o homem é pesado. Satanás tira a família, tira a saúde, tira os bens, a dignidade, a honra, e o homem não valeu nada, ficou sem peso nenhum. Aí a sociedade aparece e diz assim: vamos tentar resolver. Aí tenta daqui, dali, tenta mudar. Tem algum valor? Algum. Mas não é aquilo que Deus tem para você. E o valor da sociedade para você quando está sofrendo é aquilo que eu falei. Ele chega perto de você e diz assim: amém, vai passar. Mas não faz nada. De dó, nós estamos cheios. Nós precisamos de resultado. De pessoas falar para a gente: ai, calma, nós estamos enjoados. Você tem que entender que para Deus você tem um valor. Aí esse homem agora está na balança de Deus. E ao ser liberto por Jesus, ele recebe de volta 3 coisas que Satanás havia tirado dele. A balança. Não vale nada. Aí ao ser liberto por Jesus, Jesus pega e devolve para ele 3 coisas que o diabo tinha tirado. A primeira, ele recebe descanso e paz. O verso 15 diz que quando encontram ele, ele está assentado aos pés de Jesus. Jesus pegou e disse assim: vem cá, você tem um valor, eu vou te dar descanso e paz. Colocou na balança, já deu um pezinho. Mas precisa mais. E a segunda coisa que Jesus devolve a ele, que o diabo tinha tirado, porque antes ele estava atormentado, agora quietinho, sereno, assentado aos pés de Jesus. E a segunda coisa que Jesus devolve a ele, Jesus devolve a ele o respeito e a dignidade que ele havia perdido. Jesus pega lá o respeito próprio e a dignidade e coloca na vida dele de novo. E a balança pesa mais um pouquinho. Porque antes andava nu, vergonha,
E após ser liberto por Jesus, após a transformação feita por Cristo, o primeiro ato, após ele receber a paz, ele recebe roupas. Foi se vestir dignamente, cuidar do seu corpo. Agora ele pode ser visto não como um homem nu, mas como uma pessoa digna, uma pessoa respeitada. Agora ele tem respeito próprio. A balança de Deus está valorizando isso na vida dele. Se você hoje precisa de paz e descanso, ou descanso e paz, se você estiver na balança de Deus, Ele vai colocar isso na sua vida e você vai ver que você tem valor. Diga para o teu irmão assim: descanso e paz só Jesus pode dar. Fala assim: também Deus vai te dar respeito próprio, dignidade, que foi a segunda coisa que ele recebe. E a terceira coisa que Jesus devolve a ele, na sua balança, que a balança de Deus é muito tremenda, foi a restituição da saúde física e a saúde mental. Olha a balança, já estou até com o braço doendo, está pesado. Olha a balança, pesou. Jesus devolve a ele a paz, o respeito e a sanidade mental e a saúde. Diga para o teu irmão: Jesus vai te devolver a paz, o respeito e a saúde. A balança de Deus é justa. Ele está pesado, ele está abençoado. Quando as pessoas de Gadara chegam e vê ele ali aos pés de Jesus, não acreditam. Olha para cá, muita gente não vai acreditar quando olhar para a sua situação e ver você aos pés de Jesus, servindo a Jesus, tendo paz, tendo dignidade e tendo saúde. Não vão acreditar. Vai dizer: mas não era aquela louca Maria Louquinha? Não é o Zé Peixeira? Não é aquele fulano que era todo entribulado? Não é aquela mulher que era briguenta? Não era aquele homem? Não era? Eles não vão ficar doidos, porque quando as pessoas chegam lá e vê aquele homem do jeito que era e do jeito que está, qual é a reação deles? Eles ficam maravilhados, eles ficam felizes, eles dão glória a Deus? Não. Gente, vocês prestam atenção para mim orar por vocês? Quanto que aquela sociedade não valoriza, quanto a sociedade não valoriza o ser humano? O homem lá fora, sem Deus, sem Jesus, não tem valor nenhum. Mas quando o camarada bebe a cachaça e vai para a noitada com os amigos da onça, literalmente da onça, vão chamar ele de gente fina. E aí, gente fina, o camarada está bebendo todas, de 1 a 51, de segunda a domingo. Aí ele trai a mulher: ô, gente boa! Inversão de valores. Aí a pessoa vai na balança de Deus. Jesus pesa ela, liberta, transforma, dá caráter, dignidade, dá saúde e dá paz. As pessoas vão chegar e vão ver, não é mais gente fina, não é mais gente boa. O que é? Crente. Veja que o homem lá fora, a sociedade não te valoriza. Oh, cadê fulana? Ah, fulana agora é Bíblia, ciclana agora é crente. Oh, e o fulano, você não viu mais, não está vindo mais aqui. Ah, você sabia agora? Não sai da igreja. Olha, fique tranquilo, você está na balança de Deus agora, e eles vão ver a transformação, o milagre, a vitória de Deus na sua vida.
Os moradores de Gadara, quando chegam e não foram lá por causa de Jesus, muito menos por causa do homem liberto, não foram lá para adorar, não, foram lá para reclamar os porcos. Tem gente que reclama coisas, briga por coisas. Reclamaram dos porcos. Oh Jesus, oh homem, oh o senhor aí, que deu prejuízo para nós. Olha só quanto que vale lá fora uma pessoa, não vale quase nada. Um cachorro, um porco, um animal, tem mais valor do que um ser humano. Tem clínicas aí que tratam mais bem um cachorro do que uma clínica, do que esses sistemas do governo. Por isso tem que mudar. Chegaram e disseram: ei, o senhor que fez todo esse reboliço aí, Jesus está ali, por favor, disseram os homens daquela cidade, sai da nossa terra, vai embora, o senhor não precisa vir aqui, nós não queremos o senhor aqui. E tocaram Jesus, mandaram Jesus embora, e Jesus também cumpriu o desejo deles. Jesus falou: tudo bem. Você veja bem, que os demônios rogam e pedem, Jesus cumpre e responde positivamente. Os moradores de Gadara mandam Jesus embora e Jesus também responde positivamente. Aí o homem liberto levanta quando Jesus está saindo. O homem liberto, vestido com juízo, abençoado, curado na balança de Deus, tendo valor. Quando vê Jesus indo embora, que as pessoas não querem, estão tocando Jesus, ele levanta e bota o pezão no barco para entrar também. Jesus falou: Ele fala, Jesus falou: onde você vai? Ele disse: permita, eu quero ir com o senhor, eu quero andar contigo, eu quero também te seguir. Jesus disse: não. 3 orações, 3 pedidos, 2 é respondido e 1 é negado. Muitas vezes você aceita Jesus e ele talvez nega para você as coisas. Não porque ele quer negar, porque ele é ruim. Não. Ele faz isso porque ele tem uma obra específica com você. Ele tem um plano com você. Quando ele recebe um não, ele podia murmurar, falar: engraçado, para os demônios o senhor falou sim, para os camaradas que te tocou o senhor também falou sim, para mim que sou crente, sou liberto, sei o valor que eu tenho, o senhor está falando que não, e eu quero é te seguir. Ele falou: não. Aprenda que muitas vezes o não para você é um sim. Não. Por quê? Porque eu preciso de você aqui. E ele recebe a maior comissão. Para mim, este foi o primeiro missionário do Novo Testamento. Como assim, pastor? Porque antes dele ninguém é enviado. Este aqui Jesus fala: você vai pregar. Vai. Primeiro, fala na tua casa. Jesus mandou ele para a casa dele. Primeiro vai para a tua casa e conta para a tua família quão grandes coisas Deus fez por você. Primeiro lugar que vai abalar o seu testemunho é na sua família. Não é com os vizinhos, é dentro da sua casa. Porque lá eles viram quanto você sofreu. Lá alguém não pôde te ajudar, a balança deles não pôde te ajudar. E ele foi para casa. Chegou em casa, contou o que Jesus tinha feito. E não foi só na casa dele que ele contou. Sabe para onde ele contou? O verso 20 diz assim: então começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Primeiro, você tem que pregar para a sua família. Você tem que dar testemunho que eles estão vendo a sua luta. Segundo, vai refletir nos vizinhos. Você vai falar para todo mundo na rua: eu fui liberto pelo poder do sangue de Jesus. Qual balança você está? Resta uma pergunta que eu faço para você. Depois, se ele testemunhar em sua casa, ele testemunha para toda a região. O primeiro campo missionário dele foi a sua casa. O primeiro missionário que Jesus envia a ele. E eu faço uma pergunta aqui: você que ouviu a palavra de Deus nesse dia, eu lhe pergunto: qual a balança que você está sendo pesado? A balança de Satanás? A balança dos homens? Ou a balança de Deus? Lembre-se, o único que vai mostrar que você tem um valor real, que não vai mentir para você, que não vai te enganar, é Deus. Se você o aceitá-lo como o único salvador da sua vida, ele vai te devolver a paz, ele vai te devolver a dignidade, ele vai te devolver o respeito entre você e as pessoas em sua casa,
Ele vai te devolver a saúde, tanto espiritual, física e mental. E Ele, além disso, ainda vai te usar como instrumento de milagre para falar para todos que Jesus fez na sua vida. Mas para que isso aconteça, eu pergunto, você teria coragem de pular fora da balança do diabo hoje? De pular fora da balança dos homens hoje? E entrar na balança de Deus? Pastor, como é isso? Entregando a sua vida a Cristo. Aí você vai ver como Deus vai te pesar. Pastor, como eu faço para entregar a minha vida a Jesus? Saindo do teu lugar e vindo aqui e eu fazendo uma oração, apenas uma oração. Você tem 30 segundos para sair da balança dos homens, do diabo, e entrar na balança de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aceite Jesus e seja alguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que a Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Vocês que estão aqui à frente, eu quero que vocês coloquem a mão direita no coração, fechem os olhos e orem em voz audível. Repitam essas palavras comigo. Senhor meu Deus, hoje eu entendi que o meu lugar e a minha vida não é na balança de Satanás, porque para Satanás eu não tenho valor algum. Pelo contrário, ele tirou todas as coisas boas da minha vida, tudo que eu amava, tudo que eu acreditava, ele roubou de mim. Então ele não me valoriza. Também hoje eu entendi que eu não posso viver na balança dos homens, porque os homens até me valorizam, mas não como eu mereço. Eu tenho algum valor, mas não é um valor real. Se valorizam mais coisas do que pessoas. E eu sei que muitas vezes me trocaram por coisas e não me valorizaram. Mas hoje eu descobri que existem 3 pesos e uma medida certa. E hoje eu também descobri que a balança do Senhor é justa, é verdadeira, que a balança do Senhor não erra, que ela vai me pesar realmente aquilo que eu sou, ela vai me mostrar o verdadeiro valor. Por isso agora eu te aceito como meu único Salvador. Eu me coloco nas tuas mãos, eu abro o meu coração e a minha vida, e eu permito
que o Senhor entre em mim, porque a partir de hoje, eu não quero estar na balança dos homens, nem de Satanás. Eu acredito, eu estou na tua balança, nas tuas mãos. Por isso eu acredito que haverá uma mudança em minha história, e a minha casa será o primeiro lugar que vão saber da mudança que o Senhor fez em mim. E depois, por onde eu passar, eu vou contar as suas maravilhas que o Senhor operou em minha vida. Em nome de Jesus, eu te aceito. Amém. Deixa eu orar por você. Pai, eles entregaram a vida deles a ti, perdoa, dê a eles todo o perdão e dê a eles a tua paz. A partir de agora, Espírito Santo, entra dentro desses corações e transforma a vida dessas pessoas. Eu te peço, agora e sempre. Amém. Você vai pegar um formuláriozinho e voltar para o seu lugar, e a igreja vai se preparar para orar conosco. Querido, nesta oração que vamos fazer pela igreja, Deus vai devolver dignidade para pessoas, saúde, paz, alegria, porque Deus é poderoso. Ele é poderoso para mudar a sua vida. Pegue aí o formulário e volte para o seu lugar, e a igreja já fica em pé comigo, para a gente já orar. Cante comigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo que às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu vou orar agora. O Senhor falou comigo aqui de uma pessoa, de uma mulher. Preste bem atenção, não é um homem, é uma mulher, que você tem em um papel. Preste bem atenção que Deus está falando. Em um papel como esse, é um papel, um pedaço de papel, você tem uma mecha de cabelo preso. Não é feitiçaria, não é macumba isso aí. Isso é um trabalho que você está tentando fazer. É um cabelo preso num papel. Se você estiver aqui, eu quero orar por você. Mesmo que você não está aí com este papel, mas você deixou na sua casa, mas eu quero orar por você, agora, já nesse momento, porque Deus está falando comigo isso, e é muito forte o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Eu não sei se você vai vender mecha de cabelo, se vai trabalhar com peruca. O trabalho eu não sei, eu só sei que Deus disse que é um negócio, e está colado num papel, e eu gostaria de orar. Se a pessoa não estiver aqui, eu vou voltar a falar isso aqui no domingo, porque é muito forte o que Deus está me falando. E se não estiver aqui no domingo, eu vou falar na terça-feira, mas eu vou falar porque é Deus. Se estiver aqui agora, eu gostaria de orar agora, até porque é um momento profético esse. Se você estiver aqui, só dá um sinal com a sua mão, dizer, está vindo ali no corredor, vem cá, filho, então.
Está vindo a irmãzinha ali. Vem cá, querida. Você é do jeito que Deus falou? Está num papel? Então, mas está colado. Para que é esse cabelo? Esse cabelo eu achei no carro do meu namorado. Então não é você. Fica aí que eu vou orar. Não é você, pode ficar aí. O que Deus falou comigo é que uma pessoa está querendo trabalhar com isso, tá? Trabalhar com isso. E não está colado num papel, querido. Você falou que não está colado num papel. Então não é você, tá? Eu só quero deixar bem claro que Deus me mostrou um papel, tipo assim, um pedaço de cabelo, um feixe de cabelo colado ali, escrito alguma coisa, só que Deus me ocultou o que é. Mas Deus dizia que é um trabalho de alguém, não é trabalho de macumba, é um trabalho secular. A pessoa acha que quer mexer com isso, eu não sei. Mas não é a irmã. Ela falou que ela achou um cabelo lá, né, solto, só com durex no carro de alguém. Mas não é isso não. Isso aí que você achou deve ser seta. Mas a pessoa que Deus me falou tem isso. E eu vou voltar a falar sobre isso. Vocês vão ver no próximo culto, domingo e na próxima terça, porque eu sei que alguém Deus quer honrar de uma forma tremenda nessa área. Amém? Feche teus olhos, deixa eu orar. Não é você, tá? Mas eu vou orar porque você me contou uma história aqui de achou um cabelo dentro do carro. E já esse que você achou já é coisa ruim. Solta as mãos. Em nome de Jesus, todo demônio contra a vida dela, todo espírito maligno de feitiçaria, de macumbaria, toda seta contra esta vida, Deus, que está prejudicando a vida emocional e sentimental, que está atrapalhando, Pai amado, o caminhar desta tua filha, eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai! Eu te abençoo, seja livre de toda seta e toda retaliação. Amém. Amém, querido? Amém. Não é essa aqui a revelação. Deus me mostrou e eu vou continuar insistindo, porque eu sei. E pode ser que alguém em casa talvez assistindo isso aqui no domingo, né? Pode me ligar, que é algo muito forte. Amém? Eu vou orar por vocês. Você vai fazer o seguinte: abrir as duas mãos, como se fosse duas bandejas de balança. E na medida que eu for orando, Deus vai começar a colocar aí as coisas justas para você. A bênção, a paz, a alegria, a saúde. Há algumas pessoas aqui que as mãos vão começar a pesar automaticamente. Você vai sentir que a tua mão vai descer e você vai levantar ela, mas você vai, nossa, como minha mão está pesada, não conseguindo manter. Não assuste, é Deus colocando coisas na sua mão. Feche os olhos, por favor. Ó Deus soberano, eu preguei sobre 3 pesos e uma medida justa. Aqui está esta pessoa, teu filho e a tua filha. Eu quero lhe pedir agora, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, ela está na tua balança, então coloca nas mãos dela, porque as mãos dela representam a tua balança. Então coloca agora a dignidade. Esta pessoa perdeu a honra, a moral, perdeu a dignidade, mas hoje o Senhor vai voltar a trazer a honra, a dignidade e a moral. Traga de volta, Senhor. Receba sobre as tuas mãos a dignidade, a honra e a moral. Receba sobre as tuas mãos a saúde de Deus agora. A saúde. Na balança do diabo você perdeu a saúde. Na balança dos homens não puderam fazer nada pela tua saúde. Mas na balança de Deus, eu declaro agora, receba agora saúde para o teu corpo físico. Receba agora saúde para a tua mente, para a tua alma. Receba agora. Eu profetizo agora sobre a tua vida saúde. O que os homens não podem dar jeito para você, o nosso Deus está dando jeito. Receba agora saúde nos teus rins. Receba agora saúde no teu pulmão. Receba agora saúde na tua garganta. Receba agora saúde emocional nas tuas emoções. Você que foi destruído nas emoções, roubaram, saquearam as tuas emoções, Deus te devolve agora a saúde mental,
e emocional. Eu declaro, a partir de agora, no nome de Jesus, receba dignidade, receba cura, receba agora vitória, receba agora alegria, receba agora, no nome de Jesus Cristo, como aquele homem recebeu vestes novas. Deus está tirando a vergonha da tua vida, a humilhação da tua vida. Chega, você não nasceu para ser humilhado desta forma. Deus está tirando a humilhação. Receba sobre as tuas mãos a honra de Deus. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo que além desta honra que Deus coloca nas tuas mãos, eu declaro um grande testemunho. Receba sobre as tuas mãos um testemunho grandioso, que você vai dar perante os seus familiares. Eles não vão ver mais a pessoa sofredora, não vão ver mais você chorando, e lamentando e sendo ajudado, mas vão ver você tendo, abençoando, você enchendo os celeiros, não só o seu, mas os deles também. Receba sobre as tuas mãos a honra de Deus nas tuas finanças. Receba nas tuas mãos a honra de Deus na tua família. Receba a honra de Deus na tua casa, no teu trabalho. Receba a saúde de volta. Eu declaro, tuas mãos estão segurando as bênçãos do Senhor. Se você crê e acredita, feche as mãos. Ó Deus, confirma, selando essas mãos e dando a eles esta vitória, porque este povo, este homem e esta mulher não estão na balança mais do diabo e nem na balança dos homens, mas está na tua balança, e o teu peso, a tua medida é justa. Eu vos abençoo em nome de Jesus Cristo, amém. Guarde no seu coração. Olha aqui para mim, faz com a mão direita assim. Eu vou agradecer. Depois eu vou descer aqui sem tumulto, na paz, na fé, né? Aquele sentimento de cristão. Receberás a unção com óleo e imposição de mãos, sem atropelo, por favor, porque somos o povo de Deus. Pai, segura na mão desta pessoa, nas nossas mãos, e nos leva em paz. Nos livra, Senhor, de assaltos, sequestros, acidentes. Livra de toda retaliação, de todo espírito maligno. Cubra-nos com o teu sangue. Dê-nos um retorno de paz para nossas casas abençoadas após sairmos daqui. Eu te peço agora e sempre. Amém. Aí eu digo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo na fé, e ele fugirá de nós.